para cá. Teve dúvida aí nessas continhas, o pessoal de humanas, dá uma olhadinha com calma, você ainda tem tempo para o vestibular. Assiste essa aula lá no nosso blog, repete, dá pausa e volta, discute, leva para o seu grupo, tá? Mas não perca essa questão. E qualquer dúvida, manda aí para os nossos e-mails, entra lá no nosso blog, tá certo? E entra em contato com a gente. Beleza, vestibular? Vou passar para o professor Kleber quando a gente vai fazer aqui mais questões para vocês de cinética química. Professor Kleber. Bom, pessoal, essa última semana é a semana, nós temos aí umas 4 semanas até o vestibular, então é importante que a gente tenha tranquilidade, é importante que a gente tenha método, né? Não dá mais tempo de pegar o material para ler, é fazer exercício, é acessar o blog, é pegar aquelas questões que foram reprisadas aqui no programa, refazer essas questões e mandar brasa, e aí você vai passar com certeza, né? Os alunos têm muito medo do vestibular, mas o vestibular não tem segredo. É fazer exercício, é fazer atividade. Né, professor? Ok, vestibular. Nós vamos aqui fazer mais uma questãozinha para vocês, tá certo? Sobre a parte aqui de velocidade das reações ainda, ok? Então, deixa eu só sintonizar aqui, professor Kleber. Certo. Gente, cinética química é um dos assuntos que aparece bastante na prova da UFRN. Nós temos cinética. Físico-química é um assunto presente demais. Equilíbrio químico, né? Vamos marcar uma aula depois só revisando equilíbrio. Hoje nós revisamos só cinética. Dá uma olhadinha aí, vestibulando aí na telinha. A velocidade de uma reação química aumenta quanto maior for. Então, para fechar essa parte aí teórica, professor Kleber. A velocidade de uma reação química aumenta quanto maior for. 1. A concentração dos reagentes. Então, a gente viu que a concentração aumenta o número de colisões, aumenta o número de choques. Então, correto a primeira afirmação. 2. O aumento da temperatura. Então, aumenta a temperatura, aumenta também o número de colisões. Portanto, o aumento da temperatura favorece a velocidade da reação. 3. Superfície de contato quando os reagentes são gasosos. Então superfície de contato quando os reagentes são gasosos, né? Nós já falamos aqui, vestibulando, da concentração e do aumento da temperatura. Para cá, para cá, para cá. Nós já explicamos aqui para vocês que, lógico, quanto mais concentrada, né, você colocar o dedo numa reação com ácido diluído é uma coisa, mas se ele estiver bem concentrado, vai ocorrer uma reação maior. Nós já vimos que o aumento da temperatura, quanto maior a temperatura, mais as moléculas vão estar agitadas, mais choque, né, vai ocorrer, e mais choques, onde elas vão adquirir mais energia, porque elas estão numa velocidade maior. E que danada essa superfície de contato. Então, professor Kleber, vamos aproveitar para a gente fechar essa ponta. Então, superfície de contato, imagine, pessoal, você tem, eu acho que todo mundo aqui, quando foi criança, deve ter pego bombril, né, palha de aço, amarrado num barbante e tocado fogo, né? Eu fiz isso muito, mesmo porque quando eu era criança não era, hoje os meninos brincam demais com, né? Antigamente não era tão assim. Então a gente, quando faltava a estrelinha, né, o chumbinho, a gente ia direto na despensa da casa da gente, pegava lá a palha de aço, amarrava no barbante e queimava. Então a gente consegue queimar a palha de aço, né, que tem ferro, né, o ácido, né, então ele tem ferro. Mas a gente não consegue queimar o aço, por exemplo, de uma cadeira. Por que será? Né? Então isso acontece porque o ferro, na palha de aço, ele está muito mais exposto ao oxigênio, porque a reação de combustão, o ferro reage com o oxigênio. Então, nesse caso, ele está muito mais exposto, ele está muito mais... você vai ter muito maior número de partículas de ferro que vão interagir com o oxigênio do que uma barra de ferro, por exemplo. Né? Você tem o sorrisal, por exemplo. Você tem um sorrisal pó e comprimido. Qual dos dois reage mais rápido com a água? O pó. Por quê? Porque você vai ter um número maior de partículas interagindo com a água. Quanto maior o número de partículas interagindo, maior a velocidade da reação, porque maior a superfície de contato. O que ele fala de gás? Né? Você tem 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Aonde a superfície de contato é maior? No gás, lógico. Por quê? Porque as moléculas estão mais separadas. Então, é tanto que quando a gente fala de reação química, a gente costuma falar da reação quando o composto está no estado gasoso. É muito mais fácil dela acontecer. Por que é mais fácil? Porque essas moléculas estão separadas, você não precisa gastar energia. Lembra da história da energia de ativação? Quando o composto está no estado gasoso, eu não preciso gastar energia para separar essas partículas. Elas já estão no estado gasoso, ela tem maior superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. Né?
Ok, vestibulando? Então, como vocês viram aí, se elas estão no estado gasoso, você sabe que eles vão ocupar todos os espaços ali. Então, as moléculas vão se chocar. Se eu tiver aqui 2 no estado sólido e encostar aqui A com B, primeiro vai entrar em contato as moléculas dessas extremidades dessas barras para formar o produto, para depois ir formando as outras, né? Exatamente. Num exemplo mais fácil, se você tiver uma placa em pé dentro de um recipiente, dentro de uma piscina com água com sal, se ela estiver em pé, parte dentro da água com sal e parte fora, a que está dentro ali, a superfície de contato vai ser maior, vai enferrujar mais rápido. Se você pegar essa placa e deitar ela toda dentro da água com sal, ela vai enferrujar mais rápido, porque aumentou a superfície de contato, ok? Só para vocês verem isso direitinho. Então, visualizar. Então, vamos para a próxima. Acompanhem a telinha. A velocidade da reação química aumenta quanto maior for a concentração do reagente, certo? Aumento de temperatura, certo. Superfície de contato, certo. E o aumento da pressão, quando pelo menos um dos reagentes é gasoso, também é verdade, professor? Vamos lembrar que existem 2 maneiras de você alterar a pressão, né? Geralmente aqui a gente fala, quando a gente trabalha com cinética química, é o aumento da pressão reduzindo o quê? O volume, né? Porque você também pode aumentar a pressão ou reduzir pressão alterando o quê? A concentração. Só que a concentração já é um fator trabalhado dentro da cinética lá na lei da ação das massas. Então a gente está relacionando esse aumento de pressão ou redução de pressão a partir de quê? A partir da alteração no volume. Lembre-se, pressão é uma força aplicada sobre uma área. Então, quanto maior for essa força aplicada, quanto maior essa pressão aplicada no sistema, você vai ter um maior número de colisões. Essas moléculas colidem mais. Tá? E essas colisões resultam numa reação bem mais rápida. Então, volta aquilo, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Volta aquilo que eu disse. Qual é o primeiro contato, qual é o primeiro passo para uma reação ocorrer? Que tenha o contato, o choque, a colisão entre as moléculas. Agora, se vocês têm essas moléculas colidindo e você tem pelo menos uma do estado gasoso, se você diminui a pressão, diminui o volume que elas vão ocupar. Então, se diminui o volume que elas estão andando, as que estão no estado gasoso, se você diminui, por isso que a pressão só altera se tiver pelo menos um no estado gasoso, que se tivesse os 2 reagentes A e B sólido, se diminuir a pressão, eles estavam lá no mesmo canto. O volume não ia diminuir porque não comprime eles, tá? Agora, quando eu tenho um no estado gasoso, à medida que eu diminuo o espaço, ou seja, aumenta a pressão, o aumento da pressão diminui o espaço para essas moléculas no estado gasoso estar passeando. Porque vocês viram lá do primeiro ano que no estado gasoso ela ocupa o volume do recipiente. Então as moléculas lá do reagente A, por exemplo, está reagindo com B, como A está no estado gasoso, eles estão ocupando todo o volume do recipiente. Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume do recipiente. Então eles vão ocupar um espaço menor, então significa que vai colidir mais. Se vai colidir mais com outro reagente, vai ser o passo necessário. Maior colisão, vão ganhando energia e assim conseguem ultrapassar o complexo ativado e se transformar em produto. Se algum aluno tiver alguma dúvida sobre isso, você pega uma seringa, encha com água, né? Tape a saída e tente comprimir a água. E depois tire a água, coloque a seringa apenas com ar, e tente comprimir o êmbolo, né, apenas com ar dentro. Você vai ver que é muito mais fácil comprimir o gás do que comprimir o líquido. Né? Ok, da mesma então, forma o sólido. No item quinto aí, diz, a participação do catalisador aumenta a velocidade da reação, aumenta, tá? Mas provoca um aumento de energia de ativação? Não, provoca uma diminuição. E para fechar aqui, Jonathan, a última reação, a última equação é só teórica, bem rapidinho, para a gente reforçar de vez com vocês, vestibulando, uma questão bem contextualizada, mas bem fácil para a gente explicar a importância aí da energia de ativação. Professor Kleiber, leia aí. As reações de combustão de carvão, de madeira, do fósforo, do álcool, da gasolina, enfim, das substâncias combustíveis de modo geral, são espontâneas. No entanto, apesar de estarem em contato com o oxigênio do ar e de serem queimadas com alta velocidade, nenhuma delas se extinguiu da natureza por combustão. Qual a melhor explicação para esse fato? Então, relendo, as reações de combustão do carvão, da madeira, do fósforo, da queima do álcool, da gasolina, tá? Enfim, das substâncias combustíveis de modo geral, são espontâneas. No entanto,
apesar de estarem em contato com o oxigênio do ar, né? O carvão com oxigênio do ar é o que é necessário para haver a combustão. Combustão é o combustível comburente. Né? De se queimarem com alta velocidade, e nenhuma delas se extinguiu. Ou seja, às vezes eu tenho lá o carvão lá em casa, está o oxigênio do ar lá pertinho e ele não se extinguiu. Por quê? Aí vem aí a opção. A gente fazer, professor Kleiber, se tiver um tempinho, é o seguinte. Pessoal, uma coisa importante que ele fala na questão é sobre reação espontânea, né? Tem muito aluno que eu pergunto assim, se eu for queimar um papel aqui na sala, a reação é espontânea? Aí o aluno diz não. Mas por que ele diz não? Porque ele pensa que a reação espontânea é aquela que acontece sem o mínimo esforço. Não, gente. Não existe reação que você coloque aqui por passe de mágica que ela aconteça. Toda reação química precisa de uma energia de ativação. Toda reação química precisa de uma energia de ativação. Até quando eu tenho uma reação da nitroglicerina. Vocês sabem que a nitroglicerina é instável demais. Qualquer coisinha, ela explode, né? Mas ali precisa de energia de ativação. Toda reação precisa. O que é uma reação espontânea? Uma reação espontânea é aquela que após iniciada, você coloca a energia de ativação, ela começou. Após iniciada, ela continua ocorrendo sozinha, sem que você precise colocar mais energia. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Fotossíntese. A fotossíntese, eu preciso de quê para a reação acontecer? Eu preciso da luz. Se eu tirar a planta do meio com luz, né? Seja natural ou artificial, contanto que não seja luz verde, né? de intensidade verde. Se eu tirar a planta da presença da luz, a planta faz fotossíntese? Não, porque ela não faz, porque ela precisa da luz. Então a reação da fotossíntese é uma reação não espontânea. Se você tira a luz, a reação não acontece. A combustão não, é uma reação espontânea. Por quê? Porque se você parar de colocar calor, o papel continua queimando. Tá? Então eu gosto muito de fazer analogia a um Fusca descendo na ladeira do sol. Se você tiver um Fusquinha parado lá na ladeira do sol e você empurrar, der aquela energia de ativação inicial, o Fusquinha vai descer. E você não precisa empurrar mais o Fusca, ele desce sozinho. Mas se o Fusquinha está lá embaixo da ladeira do sol e você quer fazer ele subir, você precisa só dar um empurrãozinho? Não, você tem que empurrar até lá em cima. Se você parar de empurrar, ele para de subir. Então a reação espontânea é aquela que após iniciada, você não necessita mais adicionar energia de ativação. Ela continua sozinha, tá? E a reação não espontânea, se você parar de colocar energia, ela para de ocorrer. Ok, vestibulando. Então fechando. Para cá, porque a gasolina não desaparece, já que elas queimam com oxigênio, ou o carvão, estão todas espontâneas? Porque para elas dar o pontapé inicial, é necessário, olha aí na telinha, ó, é necessário que a gasolina, ó, ela suba um certo morro para se transformar em produto, ou seja, ela tem que subir esse morro, ou seja, atingir a energia de ativação chegando no complexo ativado. Então é essa subidinha que as reações têm que ter, porque se não existisse essa energia de ativação, toda hora o carvão estava se queimando ali com oxigênio, a gasolina estaria queimando. Então é necessário que as moléculas adquiram essa energia de ativação. Então ela não desaparece da natureza, por quê? Por haver necessidade de fornecer energia de ativação para que as mesmas ocorram. Ok? Se não existisse energia de ativação, imagina, na hora de você dar um beijo na sua namorada, aquele atrito todo, de repente, entrava em combustão espontânea, né? Ok? Então, vestibulando, nós vamos parar por aqui. Lembrando que nós estamos todas as noites aqui, a partir das 20 horas, na telinha da TV União. Sexta, sábado, domingo, feriados, todas as noites aqui, se liguem no nosso salão do professor Luiz Carlos. Professor Kleiber, muito obrigado e retorne aí, com certeza, em outras aulas. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, quero agradecer ao professor Luiz Carlos pela lembrança, né? Estou sempre disponível e vou voltar aí outras vezes com outros assuntos, outras aulas, para a gente trabalhar melhor e com certeza chegar ao nosso objetivo, que é a vitória, é a aprovação da UFRN, ok? E ou dos outros vestibulares que vocês venham fazer. Um abraço. Um abraço, vestibulando. Até amanhã e fiquem com Deus.